Nós estamos meio em dúvida aqui quem apresenta quem. Como o Eduardo Lacerda vem de São Paulo, ele é o editor, né? Então eu estou apresentando o Eduardo Lacerda. Agora, como ele é editor, ele vai apresentar o escritor que ele publicou. Bom, eu quero agradecer muito a presença de vocês. Agradecer a presença também dos outros autores e autoras da Patuá. Então, além do lançamento do Ódio à Errância do professor Jacinto Lins Brandão, a gente está hoje com o lançamento do livro Céu de Luz Marina, do Adley Carvalho, Feito Água de Rio, da Amélia Machado, Nó Corrediço, da Janete Tavares Salomon, Dança de Samambaias, da Girlane Verli, A Vida, a Morte e Outros Pendulicalhos, do Luiz Gifone, que também é aqui da academia. Sobre Andar no Chão de Estrelas, da Márcia Leão. O Visitante, do Guilherme Demarque. BR 381, do Rafael Carvalho. Mundana, da Rosane Castro. Berenice, do Renan Minicucci. E Anas, da Paula Quinaldi. Temos também a presença da professora Ana Chiarini, que lançou com a gente. Teve um lançamento recente também aqui na academia. E alguns outros amigos que estão aí. Então, muito obrigado. Vou fazer uma apresentação do professor Jacinto. Jacinto Lins Brandão é professor emérito da Universidade Federal de Minas Gerais e membro da Academia Mineira de Letras. Publicou, dentre outros, os ensaios A Poética do Ibocentauro, Literatura, Sociedade e Discurso Ficcional, em Luciano de Samosata, editora da UFMG 2001, finalista do Prêmio Jabuti, e A Invenção do Romance, editora da Universidade de Brasília 2005. Traduziu Ele que o Abismo Viu, Epopeia de Gilgamesh, Autêntica 2017, finalista do Jabuti, Ao Curnugu, assim que se pronuncia? Curnugu. Terra Sem Retorno, Descida de Estar ao Mundo dos Mortos, pela Cotter, em 2019, também finalista do Jabuti. O Romance de Tristão, editora 34, também finalista do Jabuti. Epopeia da Criação, Autêntica, 2022. E suas obras de ficção incluem Relicário, pela José Olímpio, em 82. O Fosso de Babel, pela Nova Fronteira, em 97. Que Vem a Senhora Dona, Tessitura, 2007. E mais Nada, pela Quixote, de 2020. E pela Patuá lançou em 2023 o livro de poemas Harcíase, que ganhou o Prêmio Biblioteca Nacional. Apresentação feita. Logo no começo do livro, num dos primeiros contos, você diz: uma vantagem da literatura, não ter de falar de si. De si, sobre si não, mas sobre o livro, sim. Comenta um pouco sobre o processo de criação do livro e da proposta dele. Gente. Tá bom. As pessoas me perguntam por que esse título. Bom, eu vou dizer uma coisa primeiro, que eu falei ontem com um repórter do Estado de Minas, que é muito complicado falar do próprio texto de ficção. Porque quem dá sentido para aquilo é quem lê. Então, é meio como se a gente tivesse de tirar a fantasia de quem escreveu e vestir a fantasia do crítico literário, que vai ficar procurando sentidos, lógicas, etc., no texto. Esse nome, né, tem um dos contos que tem a mais de uma personagem velha, né? Algumas de contos menores podem até ser mais novos, mas em geral são homens maduros e que estão aí errando em todos os sentidos do próprio sentido de errância. Agora, esse nome ele não foi dado logo no início, mas ele é tirado do primeiro dos contos, né, em que tem um professor que está no ponto de aposentar, da aposentadoria compulsória, um professor de literatura, e que ele lembra do primeiro artigo que ele escreveu sobre o poema Vila Rica, do Cláudio Manuel da Costa, e publicou numa revista, e quase a cada linha tinha um erro. Não, ele justifica, não eu que cometi, mas era a época da tipografia e o demônio da tipografia entrava no meio da mão
embaçava os olhos de quem compunha a página, né? E aí ele comenta uma coisa que não é uma aniquilação completa do texto, só uma ode à errância. Então esse é o primeiro sentido de erro, de errância, que é o erro bem material de quem escreve. E ele comenta nessa parte mais para frente, né, que o demônio da tipografia hoje foi para dentro do computador com o nome de corretor automático, aquela coisa horrorosa que muda tudo que a gente escreve, para dentro do celular, né? A gente escreve uma coisa, ele bota outra. Eu acho que todo mundo já teve essas experiências. Outro dia eu recebi uma mensagem de uma pessoa com quem tinha uma reunião, e a pessoa queria dizer assim: vou atrasar 10 minutos, chego já. O telefone mudou e eu recebi: vou transar 10 minutos, chego já. Então é isso que é errância, tá? Não aniquilou o texto, só fez ele mudar para lá e para cá. Agora eu queria dizer, completar, tá? E aí eu vou completar na minha roupa de ensaísta. Eu já escrevi sobre isso teoricamente e tal, inclusive porque eu já dei aula de edição de texto, de transmissão de manuscritos. E a gente sabe, por exemplo, na tradição manuscrita, né, que o copista nunca copia exatamente o que está lá, por várias razões. Distração, não enxergou direito. Ele não arrasa o texto, não, mas então quando a gente tem textos de cópias de vários textos, nenhuma delas é exatamente igual. Isso sempre me levou a lembrar para os alunos o seguinte: a gente tem o verbo, o famoso provérbio, né? Latino, né? Verba volant, scripta manent. As coisas faladas voam, tá? O que é falado voa, o que é escrito permanece. Isso é um tanto ilusório, que é o que é escrito também. Na medida que ele vai sendo transmitido, ele vai se modificando. E no caso da literatura, né? Eu dei o exemplo de copista, mas muitas vezes o autor que provoca isso. Aquela coisa que o Guimarães Rosa pegava o texto publicado e mudava um monte de coisas. Quer dizer, a gente até fala assim, não, é o último na vida do autor, porque aí ele está dizendo como ele quer o texto. Não, mas o anterior circulou também. Então, um texto é assim, são estados que podem ir mudando, etc, etc. Isso está um pouco nisso tudo aí. Eu estava dizendo ali para alguém, né, o cachimbo que faz a boca torta, né? A gente como professor fala de tantos assuntos que eles vão voltando, não só as coisas que estão aí relacionadas com literatura grega, eu sendo professor de grego a vida inteira, né? Mas também com essa concepção de texto, que o texto é uma coisa errante, o texto não é um documento que está fixado. Ele está sempre sujeito a essas mudanças. E quando chega no nível da leitura, da interpretação, mais ainda. Então ele acaba sendo uma coisa aberta, né? Você falou que esses personagens, principalmente dos contos mais longos, né, são homens entre 50 e 70 anos, e essa errância deles é muito mais interna da memória do que uma errância devagar pela rua. Os espaços são internos, né? Da memória que está sendo falado. E como ao longo do livro o bom humor predomina, tem hoje em dia o termo que é síndrome do Leonardo DiCaprio, que são homens que só se relacionam com meninos, homens mais velhos só se relacionam com garotas de 20 anos. E em alguns dos contos isso acontece sempre. Mas dá para perceber que existe uma maneira de tratar sobre essa masculinidade errante, que não se fixou, que não amadureceu, que continua, de alguma forma, um menino preso ao passado nas suas relações amorosas e sexuais. Nesses dias em que perguntam, né, mas o que é o tema do livro, não sei o quê. Eu não tinha pensado nisso antes, não, nem escrevendo, nem anteriormente, que
que o livro tem muita coisa sobre, eu vou dizer assim, o dilema da masculinidade. O que significa ser homem, tá? Hoje em dia, com tudo que mudou, com as mulheres que são determinadas, né? As mulheres do livro, elas são todas determinadas, elas sabem o que vão fazer, e os homens estão aí, eu nem vou dizer desorientados, errantes, né? Errantes em todos os sentidos, errando nisso, vagando naquilo, não sabendo como é que vão fazer as coisas. Eu acho até, tá, num certo sentido, e eu estou aqui elucubrando, né, sobre o livro, a gente tem uma literatura muito grande hoje, que eu diria assim, em parte de testemunho, mas tratando dessa experiência das mulheres. E a gente está tendo pouca literatura que entra pelo outro lado. Agora, alguém escreveu, o Everton, né, que é um jornalista, escreveu dizendo que o livro tem... A marca principal é o Eros errante. E eu acho que todas as histórias têm esse elemento, né? Seja mais erótico, seja mais só amoroso. Aliás, a epígrafe tirada do Mário de Andrade, do Oswald de Andrade, né? No Oswald de Andrade é assim, com a contribuição milionária de todos os erros. Aí o tipógrafo cometeu um erro, tá? E saiu com a contribuição milionária de todos os zeros. De novo, tá? O texto não está aniquilado. Bom, tem essas personagens maduras, velhas, de 70 anos, 60 e tal, que tem o primeiro conto, principalmente, né? Que tem alguém que foi colega de faculdade, que depois eles moraram 10 anos, até que ela chutou tudo para o alto. E ele fica com aquela imagem, mas dizendo que ser professor é bom, né? Porque as alunas sempre têm 19, 20, 21. Ele vai passando de uma em outra, na verdade projetando a Ifigênia, que nunca mais vai voltar, que na verdade quando ela entra no conto é porque ele leu o necrológio na página dos ex-alunos da USP. Então isso vai girando por aí. O último, que conversa um pouco com o primeiro, o último, na verdade, é um cara... O primeiro acontece em São Paulo, tá? O segundo é no Rio, a pessoa é do Rio, mas, na verdade, ele foi fazer doutorado em Paris, nunca mais terminou a tese. No começo ele fala que não vai falar o nome, não é por medo de polícia nem nada, é da CAPES. E aí ele fica em Paris, não consegue, os rapporteurs, né, não aprovam a tese, e ele fica meio perdido até que ele acha que ele que matou o Roland Barthes. Então o conto em torno disso, o homem que matou Roland Barthes. Esses homens também acabam sempre errando pela tentativa de um rigor extremo, né? Geralmente professores, acadêmicos, eles querem tanto acertar e fazer tudo de forma muito perfeita que essa errância acaba surgindo daí. Ou de uma palavra que aparece nesse primeiro conto muitas vezes, que é inércia. Eles são inertes em relação ao mundo e ao outro, e tentando acertar naquele mundo muito particular das bibliotecas, da academia, amorosamente e pessoalmente, eles acabam errando muito. Tem uma passagem muito bonita, quando a Ifigênia, sem dar spoiler, né, mas a Ifigênia vai embora e ele fala sobre ele mesmo. Se fosse outro, corria ao cursinho, interrompia-lhe a aula, me jogava de joelhos diante da turma, súplice, volta. É claro que não ia encontrá-la. Então se dedicava, se outro, a telefonemas frenéticos, para as amigas, coisa igualmente sem êxito, pois pouco conhecia delas, se havia, e muito menos ia eu saber dos telefones. Esse outro, se fosse, podia ainda correr as imediações da 7 de abril, postar-se num ponto estratégico de tocaia, na espera que ela, de repente, surgisse para buscar aquilo que deixara para trás. E não tinha sido justamente eu, mais uma possibilidade frustrada.
que teria de se arrastar por meses, de abril a setembro. Por isso deixo para lá. É claro que nada se conta, ainda mais para este, que não é outro, e se define basicamente por inerte. Quer dizer, não fiz bulhufas, se dizia, já se sabe onde. Aquele bilhete sem saída. Inerte. Alguém que vive nessa situação assim está movido pela inércia, né? Quer dizer, planeja, mas não tem não pode ser alguém que não é um herói assim com força de vontade. Não. Tá? É um tipo de herói diferente, né? Que de vez em quando tem assim, né? Tem um movimento de fazer alguma coisa, mas a primeira dificuldade também deixa para lá. E tem um outro tema que perpassa os contos, que é a academia e a crítica à academia, seja ela a academia de letras, né, ou a academia, a universidade, o professor. Tem um conto, inclusive, que todos os acadêmicos morrem. Não, acho que não é uma ameaça ao pessoal daqui. Tem uma história que já tinha sido publicada antes, é a única, né? Em uma academia de letras, numa cidadezinha bem pequenininha, que dá... Isso foi escrito na época da pandemia, tá? Aí os acadêmicos vão todos morrendo em sequência, a academia termina, porque não tem jeito de eleger ninguém para o lugar, etc, etc. Agora, dá uma amarração assim no livro, né? O tal de professor X, que é um especialista em literatura oral, ele recolhe histórias, então, numa sequência vem assim, as histórias menores e mais assim acontecidas no interior, né? Recolhidas pelo professor X. O professor X, ele insiste sempre, né, que sintaxe para ele é muito importante, mas ele tem um discurso que também não chega em lugar nenhum. Na verdade, o primeiro, né, ele vai apresentar a comunicação no Congresso e ele não chega na comunicação hora nenhuma. E depois ele volta no final. Deixa eu pegar uma coisa do final. Depois ele volta no final. E ele entende retórica, né? E aí, nesses congressos, tá, que ele organizou lá os primeiros, de literatura oral, ele está sendo só entrevistado, mas ele está muito velho. Tudo que ela pergunta é como eu, tá? Que sou surdo. Ela pergunta uma coisa, ele responde outra. Então ele está no final. E aí ele diz que ele respondendo para ela, né? Eu não tenho nada novo não, Manuela. Manuela que está entrevistando dessa vez. E para dizer a verdade, eu não tenho nada muito novo, não faz um bom tempo. Mas você queria o quê? Um reconto? O problema é que eu não estou achando meus papéis, nem sei se trouxe o paper. Imagino, logo eu que não gosto de falar de improviso, mesmo sabendo que alguém falar de improviso pode levar o público ao grau máximo de gozo oral. Essa era outra clivagem que eu tinha esquecido dela, a oralitura. Aí a Manuela fala, sim, professor, um operador precioso, o gozo oral. Aí ele fala, eu acho que não estava na sintaxe, estava... Por isso que eu ia falar naquele congresso de 2003 e acabei não falando. Por quê? A Manuela. E é algo tão seminal, professor, que logo foi apropriado pela linguística, a psicanálise, a fonoaudiologia, os estudos de gênero, a teoria queer e até a teologia, um feito e tanto. Aí ele fala, eu acho que foi uma ideia que eu tive, não lembro direito quando. Eu nem sei se é tanto assim. Aí ela fala, é muito sim, professor. Esse gesto ousado de desvio da boca para o ouvido, algo copernicano. Aí ele fala, copernicano não é exagero? Ela fala, exagero nenhum, professor, copernicano. Aí ele fala, era para ser só um desvio, eu não tenho tanta lembrança mais. E Manuela, sim, professor, desculpa, mas acho que eu perdi de novo o fio. E aí acaba a entrevista do professor. Eu acho que tem um tanto de ironia pelo livro afora, né? Não sei se tem exceções. Tem
outro aspecto, assim, que todos os contos trazem uma erudição e citações da literatura. Machado de Assis, fica bem claro, né? Ideia fixa, a menção à ideia fixa em itálico, nem é necessário mencionar que é do Machado, a Cecília, e termos do latim, do grego, mas nunca tornando pedante o livro. É um livro leve, é um livro muito bonito. E aí tem um conto que é muito bonito, embora traga essa questão da masculinidade mais frágil, que é o Potranca Trácia. E no início o personagem fala: sim, pode-se dizer que fui um homem pela metade. Admitido isso, devo acrescentar de imediato que nada implica em redução de minha humanidade ou masculinidade, se pensarmos que a vida se divide numa metade íntima e noutra externa, é desta última que carecia. E aí tem a tradução do poema. Quer ler a tradução? Esse conto chama Potranca Trácia. É a história de um homem maduro, assim com uns 50 anos. Ele é um ocioso que recebeu herança da família, mora num prédio na pracinha, e lá de cima ele fica olhando as pessoas que passam correndo. E o que ele gosta das mulheres que sempre amarram o cabelo em rabo de cavalo quando vão correr, até que ele vê uma diferente assim e fica perdidamente apaixonado. Ele começa a descer todo dia para que ela o veja, até conquistar, papapá. Aí a história vai rolando, eles já são meio namorados, mas como ele nunca namorou ninguém, ele não sabe nada da dança, da conquista, tá? Mesmo que ele seja alguém maduro. E ele fica pensando como é que ele vai chamar aquela moça por quem ele está apaixonado, até que ele lembra um dia, né, de quando ele estudava grego no secundário, e aí teve uma feira de ciências e a professora de grego, que era uma matrona grega, ela sobe, eles tinham que recitar umas poesias, mas ela sobe, de repente, lá no meio da apresentação, e fala o poema de Anacreonte, tá? Que é assim: Potranca Trácia, porque atravessado com esses olhos miras e esperta foges, pensas que eu nada sei de habilidoso, sabendo fica, com tal talento em ti o freio eu lançaria e, as rédeas tendo, tal te conduziria na pista de corrida, no prado pastas, e agora segura e zombeteira brincas, pois cavaleiro não tens que seja destro e em ti monte. É claro que esse poema é altamente erótico, né? Bom, ele então chama a moça porque ele está apaixonado, esse passa a ser a Potranca Trácia, o nome dela. A história vai se desdobrando. Bom, eles casam, ela muda para o apartamento dele, eles casam, tá tudo lá dando certo. E aí, num desses momentos bons, ele reescreve o poema que fica assim. Aquela tradução é a tradução da Anacreonte mais literal, ele vai mudando depois as traduções. Potranca Trácia que me miras, enviesando assim o olhar, é para longe que te atiras, pensando não te hei de domar? Saibas que forte, mas sem ira, o freio em ti já vou lançar, e a volta porque tanto aspiras, na pista enfim te farei dar. No pasto nada me admira, quem troça fiques a brincar, sou teu ginete, e o que me pira é logo e já em ti montar. Continua sendo ótimo. Bom, quando a coisa desanda, tá? Porque ele fica em dúvida se ela arrumou outro namorado, é aquela coisa indefinida de ciúme. Aí ele reescreve pela terceira vez o poema. Potranca Trácia já não me quer, vem só e espia que pangaré. Muito bom. Agora o que vai acontecer na frente? Quem quiser. Continua. Tá bom? Agora eu queria que você falasse da Patuá.
Isso aqui, Não, hoje é a festa da Patuá também. Não, o Eduardo... eu vim só para o conversar Eduardo um está pouquinho. publicando muita gente. O Gifone foi o último lançado aqui na academia, né? E muita gente, os que estão aí, e gente de antes também, né? O ano passado saiu o livro do Zé Eduardo, né? Isso. Pistas Falsas. Bom, Aqui de Belo você precisa Horizonte, falar. o Edmilson Tem de Almeida muita gente que Pereira, que eu veio aqui gosto. ouvir você falar. Não, ninguém veio por mim, veio pelo senhor. Fala. Você faz um trabalho ótimo. Obrigado. E, sistematicamente, os livros que ele publica ganham muitos prêmios. Agora tem três, né, selecionados para o Oceano. Para o Oceanos foram 3. Então, Bom, a Patuá é uma pequena editora, começou em 2011. Hoje a gente deve estar com mais ou menos 2.500 títulos publicados. Enfim, publica livros de autores e autoras de todo o país, com uma proposta de fazer uma curadoria. É uma editora pequena, nossa equipe é pequena. Tem a Amanda Vital, que está em Portugal, que fez o trabalho de edição do livro. Tem o Diego, que fez o trabalho do Harcíase. Mas hoje a gente deve ter 5 ou 6 editores assistentes. A minha companheira e eu cuidando da editora. Ela está agora em São Paulo, a gente vai ter 3 lançamentos lá. Tem um em Brasília, tem um em Belém. E aqui em Belo Horizonte, acho que são 13, 14 lançamentos. Acho que é isso. Os prêmios não definem a Karine, Só e Companhia. Prêmio não define a qualidade de um autor, mas é uma forma de reconhecimento. O professor Jacinto ganhou o Prêmio Biblioteca Nacional ano passado. Juntos, demos sorte. sem editora, né? Que isso. Então tá bom, né? Obrigado, Vamos gente. voltar lá pra farra. Ah,